Vamos então para o estudo de hoje. Estamos no capítulo 4, que fala sobre a verdadeira motivação, e o tema é esse aí, ó. Não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Mateus capítulo 6, versículo 25. Se tem um texto que eu me alegro em estudar, é esse aí. Eu entendo, irmãos, que existem três coisinhas que acontecem na nossa vida, no nosso coração e na nossa mente devido às preocupações. A primeira é: se você estiver pensando muito no passado e todo tempo pensando muito no passado, com excesso de passado, você vai chegar possivelmente a ter uma tristeza no seu coração e muitos vão passar por um processo chamado depressão. A depressão, ela é excesso do passado na tua vida, aquele sentimento de aquela angústia, aquele desejo do passado, aquelas coisas que você vivia, aí você começa a acumular e você olha para a sua realidade hoje, você começa a sentir aquela tristeza. Então chama-se depressão. O excesso do presente, devido aos teus problemas diários que você vive, nós chamamos de estresse. Ou seja, você é estressado devido aos problemas diários. E isso tem causado muito problema dentro de casa, né, no lar, no matrimônio, porque você está tão cheio de problema na tua cabeça que você fica estressado. E a ansiosidade tem a ver com o querer entender o futuro. Às vezes você se preocupar muito com o futuro. E isso causa em você ansiedade. Então, a ansiedade, ela faz às vezes você tremer, ela faz você chegar num estado de nervosismo absurdo, e isso causa problemas em você, e aí acontece o que nós chamamos de doenças psicossomáticas, que é isso. É aquela doença que ela começa no cérebro, mas depois ela passa para o corpo. Depois você começa a ter manchas no teu corpo, caroço e outras coisas mais, porque você fica tão ansioso que você não entende por que que aquilo está acontecendo. Então Deus está pedindo para que eu e você não estejamos ansiosos. Nós vamos entender o porquê no estudo de hoje, que vai dizer o seguinte: aquele que nos deu a vida sabe qual é a necessidade que você precisa, e ele sabe que você precisa de alimento para se manter. Aquele que criou o corpo, irmãos, não se esquece do que você necessita, de que você necessita de vestuário, desculpa. Não há de aquele que concedeu o dom maior proporcionar também para você o que você precisa para completar aquilo que você necessita? Você acha que aquele que te deu a vida, aquele que te deu tudo, ele não vai dar para você aquilo que você necessita para a tua sobrevivência? Jesus chamou a nossa atenção, irmãos, para nós olharmos as aves, enquanto elas entoam os seus cânticos de louvor, livres de preocupações, pois elas não semeiam, elas não cegam, todavia o grande Pai Celestial as provê as suas necessidades, provê suas necessidades. E ele pergunta: vocês não têm mais valor do que essas aves? Esse texto é lindo, irmãos, quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, que ali diz: por que vocês estão ansiosos? Enquanto eu estou falando para você, aqui ao redor da minha casa está cheio de arara. Você pode não estar ouvindo, mas eu estou ouvindo bastante barulho de araras e pássaros. No dia que vocês tiverem a oportunidade, quem puder vir aqui, você vai ver que aqui atrás tem uma selva e aqui tem muitos pássaros. Esses dias eu cheguei e tinha aqueles macacos grandes, que não sei se ele é grande, se ele é pequeno, sei que ele faz um barulho muito, muito alto, né? A gente chama de capelão. Você já viu esse animal, esse bicho, né? Já ouviram esse barulho? E eu cheguei e me espantei. Me disseram que é um bichinho bem pequenininho, eu não sei se é verdade. Mas eu fico pensando nos animais. Os pássaros aqui diz que eles não plantam, eles não colhem, mas Deus provê a necessidade deles. E a pergunta que vem para mim e para você é: vocês têm ou não têm mais valor do que os pássaros? Com certeza nós temos mais valor do que os pássaros. Então Jesus olha para você e para mim e diz: então por que você está ansioso? Que interessante, né? Que interessante essa abordagem de Cristo. Sem que ele saiba, irmãos, não cai a andorinha. A alma contrita não está sozinha. Jesus está conosco em toda parte e em nosso pranto toma sempre parte. Jamais, jamais ele abandona quem confiar nele, irmãos. Percebeu? Ou seja, Deus nunca vai abandonar aqueles que confiam nele. Pelo contrário, ele vai dar para aquela pessoa aquilo que ela necessita. Obviamente, se você ler esse livro hoje aqui, esse aqui que nós estamos lendo, você vai perceber que, por providência divina, o assunto do capítulo 2 desse livro é o mesmo assunto do livro Maior Discurso de Cristo que nós estamos lendo hoje. Por incrível que pareça.
E isso para mim chama-se providência divina. E aqui vem falar sobre buscar e trabalhar. Aqui fala também, usa o mesmo texto que nós estamos usando aqui, Mateus 6, capítulo 25, mas ele vem falar que a espera no Senhor é trabalhando e buscando a Deus. Então, nós não cremos na ideia de, irmãos, de estar esperando sem fazer um esforço. Nós entendemos que exista o esforço e quando nós temos esse esforço, Deus nos dá a bênção do eterno. Então, Deus sempre está à disposição para cuidar de nós. Esse livro vai nos falar que nós temos que viver a vida real no mundo. E qual é a vida real? Não é querer nada sem fazer nada. É buscar fazer alguma coisa para que a gente possa ter aí as bênçãos que Deus tem. Mas a certeza que nós podemos ter hoje é que Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de cada um de nós. Ele sabe de todas as coisas. Aqui vai dizer, ó, as encostas dos montes achavam-se matizadas de flores e apontando-nos no orvalho o frescor da manhã. E quando Jesus disse, olhai para os lírios do campo. Alguém já viu um lírio aí? Vai dizer assim, ó, como eles crescem, Mateus 6, 28. As formas elegantes, as delicadas cores das plantas, das flores, podem ser copiadas pela habilidade humana, irmãos. Mas, porém, quem é capaz de transmitir vida a uma flor ou uma haste sequer? Toda florzinha à beira dos caminhos deve a existência ao mesmo poder que estabelece os luminosos mundos lá em cima. Ou seja, da mesma forma que aquela pequena flor está ali existindo, maravilhosa, com a sua beleza, da mesma forma ela deve a existência como um lindo, poderoso mundo que Deus criou. A mesma mão que criou aquela florzinha criou o universo, criou aquela mão, criou aquele mundo, os mundos que existem. Então, Deus se tem cuidado das leis físicas, irmãos, para que tudo esteja em ordem, para que eu e você tenhamos o que comer. Deus tem cuidado de tudo, então você pode ficar tranquilo. Eu estava trabalhando lá em Barreirinha. Em Barreirinha acontece uma situação interessante que aqui em Figueiredo deve acontecer, mas como a gente não tem tantos rios aqui, e aqui a gente anda mais de estrada, a gente não consegue ver muito isso, que é o que nós chamamos de ciclo, né, da seca e da cheia. Alguém já passou por isso, já viu isso? A seca e a cheia? Se você estiver no interior, no Amazonas, você vai perceber isso muito claro. O que significa? Tem um período que está cheio, né, que nós temos ali a rotação da Terra, né? E ali o período da cheia e o período da seca. Irmãos, quando tá cheio, aquela coisa linda, você anda naquele rio, coisa maravilhosa, pega a sua lancha e vai deslizando. Quando está seco, irmãos, misericórdia, é uma luta. É muito difícil, fica feio ali a terra, fica feio. Só que tem um detalhe, esse processo, ele é importante para que eu e você tenhamos vida e tenhamos alimento. Deus sabe de tudo, irmãos. Deus sabe de tudo. Deus está atento a tudo. Então ele olha para você e fala assim: ei, olha para os lírios do campo. Olha como eles crescem. Olha como eles são lindos. E ele ainda vai mencionar nessa mesma parte seguinte assim: ó, nem Salomão se vestiu como um deles. Ou seja, Salomão, com toda a sua riqueza, não chegou nem perto de ter a beleza ou a vestimenta de um desses lírios. Então, por que você está ansioso? Essa é a mensagem. As flores do campo, irmãos, são, pela mão de Deus, vestidas de mais ricos trajes do que os que adornam em qualquer tempo os reis terrestres. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais você, tu acha que ele não vai vestir você? Ele diz: vocês são pessoas de pouca fé, homens de pouca fé. Claro que é necessário a gente ter fé, né? Para tratarmos de assuntos de confiança em Deus. Infelizmente, tem muita gente que prefere resolver os problemas da sua própria forma. Às vezes, larga a mão de uma decisão, de princípios, porque acha que vai passar necessidade, vai passar fome. Tem pessoas que não confiam plenamente no Senhor, a ponto de deixar que o Senhor conduza a vida delas. Eu lembro, Senhor, eu já vi muitas pessoas entrando pela porta da igreja e saindo e não voltando mais, porque de alguma forma não tiveram confiança total no Senhor para se manter firme naqueles princípios. E aí começaram a fazer o quê? Abandonar aquela fé porque estavam com medo de passar fome. Eu lembro de um texto que Davi disse um dia, ele falou assim, ó, eu já fui novo,
agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Irmão, se tem um ser especialista em abençoar-nos, é Deus. Ele cuida dos seus filhos. Ele está atento aos nossos sofrimentos. Ele está atento às nossas necessidades. Ele sabe o que você está precisando, tanto na questão física, como alimento, roupas, como na questão mental. Ele conhece o que está passando no teu coração, como também na questão espiritual. Então você não precisa ficar ansioso. Deus está cuidando de tudo. E aqui diz, ó, olhai para os lírios. Toda flor, vai continuar dizendo aqui, ó, toda flor que descerra suas pétalas à luz solar obedecem às mesmas grandes leis que regem as estrelas. E como é simples, irmãos, e suaves a sua existência. Por meio das flores, Deus queria chamar-nos a atenção para a beleza do caráter cristão. Aquele que tal graça comunicou às flores deseja muito mais que a alma seja revestida com a beleza do caráter de Cristo. Amém? Deus quer nos revestir com a beleza do caráter dele. Então, quando ele pede para nós olharmos para as flores, para os lírios, é isso que Deus quer nos ensinar. A lei de Deus, irmãos, ela é a lei do amor. Ele nos circundou da beleza a fim de ensinar-vos que não fostes colocados na terra apenas para labutar pelo próprio eu, cavar e construir, trabalhar muito e correr, mas tornar a vida luminosa, irmãos, e feliz e bela com o amor de Cristo, para com as flores, alegrar a vida dos outros mediante o ministério do amor. Tem gente que está gastando todo o seu tempo buscando, trabalhando, cavando, construindo, correndo, mas não está conseguindo deixar o tempo ali, um espaço para viver a vida que vai trazer alegria. Quanto que nós nos estressamos, irmãos, por problemas de trabalho? Pensa aí um pouquinho. Às vezes o nosso trabalho todo, nosso estresse todo em casa é por causa disso, às vezes, não é? Pelo trabalho. O trabalho nos estressa, enche a nossa cabeça de preocupação. A gente está ali, ó, cavando, cavando, construindo, construindo. Pastor, Deus fala que não é para fazer isso? Não, irmãos. Deus disse que nós temos que trabalhar. Mas a Bíblia diz que em vão você edifica a sua casa se o Senhor não edificá-la. Em vão você trabalha, em vão você constrói se Deus não estiver edificando a tua casa. Por mais trabalho que você possa estar fazendo, irmão, por mais luta que você possa fazer, por mais esforço que você seja capaz de fazer, nada disso pode substituir a bênção do eterno na tua vida. Nada disso, irmãos. Por isso, humildemente, nós temos que reconhecer todo o tempo que Deus precisa ser a nossa base, precisa ser a nossa prioridade. Todo o tempo. Então, tem gente que está aí, irmãos, acumulando muitos tesouros na terra. Isso é um pecado, pastor? Claro que não. Deus não está dizendo para você que você não pode ter dinheiro, não pode ter condições. Deus está dizendo que você não pode colocar a sua confiança nisso. Você não deve colocar a sua confiança nisso. Então, existem os opostos e os contrastes. Aqueles que esperam muito em Deus e não fazem a sua parte, e aqueles que já fazem demais a sua parte e não querem saber mais de Deus. Deus pede para que você olhe para tudo isso que Ele criou. Ele está dizendo, eu cuido de você. Mas trabalhe, mas também aproveite os bons momentos e as bênçãos que Deus tem para você. E uma das bênçãos que Deus tem para você, irmãos, são seus filhos. E a pergunta que eu faço, você tem aproveitado os filhos que Deus te deu? Aproveitado para amá-los, para estar mais perto? Outra bênção são seus pais. Às vezes você está distante dos seus pais, mas uma ligação pode resolver pode fazer causar uma grande alegria na sua família. Pode trazer para você é como se fosse uma terapia. Isso vai trazer tanta tranquilidade, suavidade para a sua vida. Então, assim, aproveita essas bênçãos. Seus pais, os seus filhos. Se você tiver um animalzinho, aproveita esse momento com ele. Se você tiver os irmãos da igreja, aproveita. Mas aproveita isso também. O trabalho é importante, irmão, mas deixe isso transbordar no teu coração, esse amor e essa alegria que vem de Deus, aproveitando isso que Deus está te falando. Então, não fique tão ansioso. Aqui diz, pais e mães, façam com que os filhos de vocês aprendam das flores. Leva-os com vocês ao jardim, ao campo, para baixo das frondosas árvores. Ensina-lhes a ler na natureza a mensagem do amor de Deus. Que a lembrança, irmão, dele esteja ligada aos pássaros,
as flores e as árvores. Levai as crianças ao verem tudo quanto é belo e aprazível, uma expressão do amor de Deus para com eles. Tornai-lhes vossa religião desejável, apresentando-a pelo lado atrativo, esteja em vossos lábios a lei da bondade. Que maravilha isso aqui. Nós possamos fazer isso. E esse texto aqui vai fechar dizendo: buscai primeiro o reino de Deus. Qual é a forma, pastor, de eu resolver os problemas e de essa ansiedade acabar no meu coração? A forma está aqui, ó. Buscai primeiro o reino de Deus. E todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Aqui diz: os gentios do mundo buscam as outras coisas, mas o vosso Pai Celestial sabe do que vocês necessitam. Todas as coisas que vocês necessitam, irmãos, Ele diz aqui que será acrescentado em nossas vidas. Que você não estejamos preocupados com o que vai ser acrescentado, mas sim com a prioridade que é Deus. Eu já passei por muitas situações que eu não teria tempo para dizer para vocês aqui, mas que eu posso ver a mão de Deus de uma forma real em minha vida. E eu quero contar apenas uma para vocês, para que você possa ser fortalecido nessa manhã. E uma certa vez eu estava estudando na Bolívia, e ali eu tive uma dificuldade muito grande. Eu trabalhava vendendo din-din e também vendendo trufas, e algumas vezes vendendo coxinhas. E aí eu estava morando num apartamento muito pequeno, onde o banheiro era compartilhado para mais ou menos 8 famílias. E a minha filha pequena, a minha filha que hoje tem 15 anos, ela estava com mais ou menos 7 a 8 anos de idade. E nós passamos por uma situação muito difícil, irmãos. Situação mesmo de falta de alimento. Mas eu trabalhava todos os dias. Só que o meu trabalho, ele só conseguia suprir a minha necessidade física de alimento. Às vezes eu comprava, porque ali era um frango lá na Bolívia, era muito caro, é muito caro, né? Então custa de 50, 60, mais ou menos esse é o valor. O arroz, enfim, tudo era muito caro assim, em questão de alimentação. Frutas que era barato. Então, chegou um tempo que eu já não tinha o dinheiro que eu fazia, ele estava tendo que pagar algumas coisas, um pouco do aluguel, faculdade, enfim, e eu comecei a me atolar em dívidas, em problemas, ou seja, eu fiquei devendo 3.100 na faculdade, fiquei devendo 3 meses de aluguel e só tinha mesmo para comprar comida e trabalhava ali, eu evitava estar pedindo das pessoas, eu nunca gostei de estar pedindo dinheiro para mim, e ali eu falava: Senhor, o Senhor me trouxe aqui, Senhor, me ajuda. E uma certa vez chegou uma cartinha para mim, um bilhetinho da faculdade, dizendo: olha, você vai ter que trancar a faculdade, porque você não vai ter como pagar, você está devendo 3.100. E, irmão, aquilo ali, claro, que trouxe para mim uma angústia no meu coração. Eu fui trabalhar naquele dia e fui triste, né? Uma noite antes fui triste. Falei: Senhor, eu estou indo trabalhar, mas eu sei que esse dinheiro que eu vou trabalhar hoje não vai resolver meu problema. Isso aqui vai dar só para eu estar trabalhando mesmo, para eu manter a minha situação, mas não vai resolver meu problema. Mas está nas suas mãos, eu coloco nas suas mãos. Tá certo. Aí quando deu de noite, irmãos, eu preocupado ali, meio ansioso, né? Confiei nesse texto e ajoelhei e gosto muito do texto também de Salmos 37:4, sempre leio onde eu vou, que diz assim: ó, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. É um texto muito lindo, irmãos. E no versículo 5 ele vai dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando a gente busca a Deus, o mais ele faz, coisa que não está ao nosso alcance. Então o que aconteceu naquela noite? Eu orei, eu botei o joelho no chão e comecei a orar. E eu até dormi orando, irmão. Até dormi orando. Quando foi de manhã, eu acordei e fui para a faculdade. E lá na faculdade precisavam de um pregador. E eles me convidaram para pregar. E eu preguei. E eu usei Filipenses capítulo 1, versículo 6, que ele serve, obviamente, para a questão espiritual, mas para outras situações também. E eu apliquei na minha situação que eu estava vivendo naquele momento. E preguei e disse: aquele que começou a boa obra vai terminar. Eu disse assim. E eu usei a seguinte expressão: irmãos, eu estou numa situação. Eu não expliquei minha situação, eu só falei assim: irmãos, eu acredito que se Deus nos chamou aqui, ele vai pagar essa conta. Se Deus nos deu essa situação de viver como nós estamos vivendo hoje, ele vai resolver o nosso problema. Então, busque a Deus em primeiro lugar e agrada-se do Senhor. Foi o que eu disse na mensagem. Quando eu termino de pregar, irmãos, teve um rapaz que chegou comigo. Ele era uruguaio, chamado Matias. Ele tocou no meu braço e disse assim para mim que ele tinha uma bênção reservada, que ele tinha orado a Deus, que ele queria muito abençoar um estudante. E aí esse rapaz também era estudante. E eu olhei para ele e falei: parabéns, amigo, segue, né? Porque a da mensagem eu sei que ele estava querendo dizer para mim o que ele tinha feito. E ele falou assim: pois é, mas aí que tá o detalhe. Eu orei muito a Deus durante essas semanas e a única pessoa que Deus mostrava para mim em oração era você. Irmão, daquilo me impactou.
Aí eu disse, eu? Ele falou, é. E, inclusive, nessa madrugada, Deus mostrou você para mim de novo, na minha oração. Eu digo, Senhor. Aí eu já fiquei assim, né? Com o coração batendo forte, só que eu não imaginava quanto queria ajudar. E normalmente ele se ajuda com, não com muito, mas se ajuda com pouco. E ele falou assim: Olha, o que eu vou te dar é mais ou menos uns 2.000. Irmão, aquele já me abalou, já me impactou. Digo, meu Deus, que maravilha, 2.000, eu devendo 3.100, já vai diminuir. Enfim, eu fiquei naquela expectativa, irmãos. E aí eu fui trabalhar e todo tempo falando lá, será que deu certo? Aí voltei para casa de noite, isso aí foi de manhã na escola. Fui trabalhar à tarde, quando foi de noite ele não estava, ele não foi na minha casa deixar nada. Eu já fiquei preocupado, eu falei, Senhor, será que deu errado? Ele mandou uma mensagem 10 horas da noite, amigo, cheguei tarde, mas amanhã na escola tá tudo certo. Aí eu fui para o colégio, irmão, para a faculdade. Quando eu cheguei lá, passou o primeiro tempo, segundo, terceiro tempo, nada, até que ele coloca o envelope azul na minha mochila. E quando ele coloca o envelope azul na minha mochila, é, ele fala para mim, né, tá na tua mochila. Eu peguei o envelope, corri pro banheiro, irmão, não queria mais nem saber de nada. Corri pro banheiro e fui ali contar aquele dinheiro, porque eu estava angustiado, ansioso. E quando eu comecei a contar o dinheiro, irmãos, tinha exatamente 3.100 lá dentro. Depois que passou 3 meses, eu fui contar esse testemunho e ele estava lá ouvindo, né, essa pregação que eu fiz e contei esse testemunho. E ele ficou impressionado, porque ele falou que ele não sabia que tinha 3.100 lá dentro daquele envelope. A verdade é que ele pegou o dinheiro, colocou no envelope, e ele mesmo disse que não sabia se ele contou ou não, mas ele não sabia que tinha 3.100 lá dentro. Eu não sei se ele colocou os 2.000 e Deus multiplicou, ou se, não sei o que aconteceu, irmão, mas tinha exatamente 3.100 que eu devia. Quando passou essa situação, 2 dias depois, chegou o síndico do apartamento onde eu vendia, onde eu trabalhava, desculpa, onde eu morava, e ele chegou comigo e falou que queria conversar comigo muito sério. Eu falei, meu Deus, eu acho que o dono da casa está querendo pedir o apartamento. Aí ele chegou e falou assim, Tiago, eu quero te falar um negócio. Eu vendi as minhas coisas, que eu tô indo embora, pro dono da casa, e ele ficou me devendo. Então eu pedi para ele descontar no teu aluguel, que eu sei que tu tá devendo. Você não deve nada para mim. Tá pago o teu aluguel. E diz que quando a gente busca Deus em primeiro lugar, desculpa, gente, é porque a gente se emociona, né? A gente busca Deus em primeiro lugar, ele acrescenta nas nossas vidas as bênçãos que nós estamos precisando. Então confia. Por isso que hoje eu tenho tanta segurança e tanta confiança em Deus, porque eu já vivi coisas que só entendendo que Deus faz milagre para poder compreender o que foi que aconteceu. Então eu não tenho dúvida que esse Deus que nós amamos, ele faz milagres, realiza milagres. Ele pode cuidar de cada um de nós, ele pode cuidar de você. Então, irmãos, ele diz que veio para revelar o reino do amor e da justiça. Conquanto você seja espiritual, irmãos, não temas que as tuas necessidades destas vidas todas serão consideradas diante de Deus. Jesus não nos dispensa da necessidade do esforço, mas ele ensina que nós devemos fazer dele o primeiro e o último e o melhor em todas as coisas. Nós não devemos nos empenhar em nenhum negócio, seguir nenhum empreendimento, buscar prazer nenhum que impeça a operação da sua justiça em nosso caráter e nossa vida. Tudo quanto fizermos, irmãos, devemos fazê-lo de coração ao Senhor. Que Deus te abençoe nessa manhã e que você confie cada vez mais em Deus. Eu quero finalizar com este apelo e queria que você fizesse também.
Que o apelo de hoje é: querido Deus, me ajuda a descansar em teus braços. Que eu não esteja ansioso pelo futuro, mas que eu entregue a minha vida em tuas mãos. Quero buscar o teu reino em primeiro lugar em minha vida. Amém? Que esse seja o teu desejo, irmãos. E acredite, Deus é especialista em resolver causas impossíveis. Só coloque Ele em primeiro lugar e Ele vai acrescentar sobre você aquilo que você está necessitando. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que Deus te abençoe. Que você tenha um excelente dia que você tenha um excelente dia e que Deus derrame sobre você bênçãos sem medidas nessa semana. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por este momento especial, privilégio que tivemos de ouvir a Tua palavra, de sentir a Tua presença, de entender que o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor quer o melhor para nós, o Senhor nos ama, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nunca desampara os Teus filhos. Somos felizes, Senhor Deus, e eu acredito no que disse Davi, quando ele disse que já foi novo, agora ele era velho. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. É verdade, Senhor. O Senhor ama os teus filhos e o Senhor quer que os seus filhos vivam bem aqui nesta terra. Então nos ajuda, Senhor Deus, cada dia a nos colocar diante do Senhor, continuar trabalhando, nos esforçando. Isso é o que o Senhor quer para a gente, mas que a gente entenda, Pai, que nós não devemos colocar a nossa confiança no dinheiro, nem no trabalho e nem em outras coisas, e sim no Senhor, porque o Senhor, Pai, é o que quer o melhor para nós. Então abençoe cada pessoa que participou hoje aqui. Aquelas que vão assistir isso aqui também, Senhor Deus, gravados depois, que essa mensagem possa ter achado espaço no coração de cada pessoa e que nós possamos confiar no Senhor plenamente. Peço isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Povo do Senhor, agora você pode estar aí abrindo a sua câmera para a gente fazer aquela foto linda, especial. Que maravilha! Rapaz, que coisa maravilhosa, viu? Só gente bonita aqui nesse grupo. Amém ou não amém? Muito bem, vamos lá tirar aquela foto linda. Atenção, primeira já foi tirada, vamos para a segunda. Nós temos 3 telas hoje, tá? Então não sai ainda não, deixa eu tirar todas as 3 telas. Tá? Um minutinho, vou tirar de novo essa daqui que... Vamos para a terceira tela. Glorificado seja o nome do Senhor. Olha, meu amigo Juscelino, que Deus te abençoe, grande Juscelino. Um prazer tê-lo aqui, meu amigo. Melissa, que Deus te abençoe, Ed. Carla, Alexandra, que Deus abençoe você e seu esposo. Que maravilha. Minha amiga Fabiana, que Deus te abençoe. Agora que eu estou vendo o rosto da Fabiana, não tinha visto. Minha amiga Joelma, tá com a família inteira ali, ó. Que maravilha. A Geliette tá com o filhão, que bênção. Meu amigo Wanderson. Oséias, mais cedo eu vi a Alzanira, até a minha amiga Gleide, que Deus te abençoe, Gleide, a Alzanira, a Daíse, que lindo, a minha amiga Ledita, a Darilene, que maravilha, irmão, você é maravilhoso, maravilhoso. O Ângelo tá aí com a gente, a Cassiane, irmão Antônio Soares, irmão Antônio Santos, olha só, a Helenilde, o Rafael Galuz tá aí no carro ali, meu amigo. Que bênção, que bênção. Deixa eu ver a primeira página aqui. Olha aqui a Emanuel, a irmã Cristina, meu amigo Lindelson. Deus te abençoe, Lindelson. Manda um abraço para tua família toda aí. A Lene, a Sueli, olha a Tione. O grupo tá crescendo. Olha, meu amigo Ivanildo e a Marlenice. Que maravilha. Que Deus abençoe vocês. Olha que maravilha. Olha aí, meu amigo Aderaldo, rapaz. Essa tua cabeça tá brilhando mais do que... Olha como que é a lâmpada lá atrás, Aderaldo. Que é isso? Que Deus te abençoe, Aderaldo. Você é uma benção. Helenildes, Rosenildes, meu amigo Ademir, rapaz. Tu bota um sorriso nessa tua cara aí, Ademir. Um negócio de ficar com essa cara. Olha. Que Deus abençoe a Geliane. Foi um privilégio, vó Maria Muniz, minha mãezinha. Que Deus abençoe cada um de vocês. Excelente semana. Nós nos encontramos aqui amanhã no mesmo canal, no mesmo horário, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Deixa eu ver se eu libero aqui o som de vocês. Tá liberado o som, você já pode falar aí, gente.
Amém. Amém, filho. Uma feliz semana. Todo mundo. Tudo de Amém, bom. amém. Boas Feliz semanas a segunda-feira, todos. pastor. Louvado Amém, seja amém, Deus. pastor. Ai, Amém. Bom dia a pastor, todos. tô na escuta. Que Deus seja louvado. Bom dia. Luzimar, coisa boa. Bom dia. Até rápido.